Então, pessoal, o artigo intitulado Feature Selection in Deep Neural Networks for Stock Price Direction Forecasting Using Technical Analysis Indicators. Esse artigo foi composto pelo Peng, professor Pedro, professor Kimura, e eu também colaborei com o trabalho. Nesse trabalho, o que a gente fez? A gente coletou indicadores de análise técnica, né, e de mercado, e a partir daí, a gente usar isso como input para tentar prever a direção daquele ativo no dia seguinte, né? E aí a gente fez isso para 5 mercados. Só que a gente tem assim uma série de indicadores, certo? Então a gente acaba entrando num cenário de alta dimensão, né? Então a gente tem várias variáveis explicativas para tentar contribuir para essa previsão. Então o que a gente fez basicamente foi aplicar alguns tipos de feature selection, então filtrar indicadores importantes, variáveis que mais contribuem para explicar a direção do ativo, e a partir daí comparar a performance dos modelos utilizando os diferentes tipos de indicadores selecionados. E para isso a gente usou diferentes técnicas, né? Então a gente usou seleção por torneios, a gente usou a ideia lá de contribuição marginal de cada variável, né? E a partir daí comparou a performance desses modelos, né? Com diferentes configurações de redes neurais. Então a gente tem diferentes inputs e diferentes configurações de redes neurais, e usando a regressão logística como um benchmark para comparar os resultados. Aí, Peng, passo a palavra para você continuar a explicação. Ok, obrigado, Caian. Então, saudações a todos. Meu nome é Yao Peng, integrante aqui do Laboratório de Machine Learning, Finanças e Organizações da Universidade de Brasília. Vou fazer aqui uma breve apresentação sobre esse artigo. Então, a motivação dele é basicamente parte da premissa de que a tarefa de prever o preço de um ativo financeiro tem um resultado clássico, chama a hipótese do mercado eficiente. É um resultado que é enunciado em 3 versões, né, fraca, semiforte e forte, e a versão fraca dela já diz que os preços presentes, né, eles refletem a informação completa dos preços passados. Então, isso tem uma conexão com um resultado estatístico chamado passeio aleatório, random walk em inglês. Então, baseado nessa premissa, né, você usar as informações de preço, abertura, fechamento, isso não vai te dar um ganho consistente em relação a um processo aleatório, estocástico, né, do passeio aleatório. Só que a literatura especializada nessa parte, né, de previsão financeira ainda, né, gera bastantes trabalhos nesse sentido. Então, trabalhos recentes que procuram usar metodologias mais sofisticadas para fazer essa tarefa de previsão do preço. Então, nesse sentido, né, o paradigma de machine learning, né, os métodos de machine learning, pelo fato de serem mais flexíveis e não terem tantas premissas de forma funcional, de distribuição, etc. Então, é uma agenda que tem sido prominente nos últimos anos, né? Então, usar métodos de machine learning para fazer a previsão. Então, muitos trabalhos, né, têm focado tanto na questão de classificação, ou seja, dizer se o preço da ação tende a subir ou tende a descer, para gerar sinais de compra e de venda, para fazer trade, etc., ou prever o preço numericamente mesmo, como uma tarefa de regressão. Então, né, para essas 2 frentes, né, tanto classificação quanto regressão, existe uma vasta literatura recente sendo desenvolvida. Assim como tem estudos que usam empresas individuais e tem estudos que usam índices de mercado como a variável dependente. Então, especificamente usando indicadores de análise técnica, que são variáveis compostas por combinações dessas variáveis de abertura, fechamento, preço máximo, preço mínimo no dia, volume de transação, etc. Então, usando indicadores de análise técnica, também existe uma vasta literatura recente sendo desenvolvida
vida, que procura prever a tendência do preço futuro usando esse tipo de variável como insumo. Então, as principais contribuições desse trabalho são as três seguintes. Então, primeiro, no aspecto mais teórico, um compêndio de indicadores de análise técnica, então, um levantamento da literatura recente, quais variáveis têm sido utilizadas, e, além disso, também a parte dessa tabela de variáveis sendo usadas por estudiosos da literatura científica, também outras colunas, outras variáveis que têm sido usadas por profissionais de mercado que ainda não foram explorados por trabalhos de alto impacto na literatura. Essa é a contribuição 1. Segunda contribuição é, conforme o Kayan falou no início, avaliar a importância relativa de cada indicador nessa tarefa de previsão. Então, é onde entra, de fato, a parte do feature selection. E a terceira contribuição é testar empiricamente, usando redes neurais profundas, a performance dessa previsão de sinal de subida ou de descida do preço da ação, do ativo financeiro, e, com isso, avaliar a lucratividade, de fato, dessas estratégias e avaliar em relação a custos de transação e comparando com a estratégia buy and hold. Então, essas são as principais contribuições. Passando agora para o fundamento teórico, falar um pouco aqui sobre o conceito chamado Factor Zoo. Então, Factor Zoo traduz livremente para zoológico de fatores, então fator interprete como variável, coluna, e zoológico como diversidade, então várias colunas presentes no cumprimento dessa tarefa. Então, essa é a terminologia que o Cochrane colocou no artigo de 2011, e vários estudos fizeram análise desse conceito. Um deles, eu destacaria esse estudo do Harvard e colaboradores, de 2016, no qual foram listados 316 fatores usados pela literatura para modelar essa relação cross-section de esperança do retorno financeiro. Então, tem 316 fatores que a literatura tem considerado como relevantes. Então, é uma grande pluralidade de variáveis sendo utilizadas. Só que o que a gente enxerga é que, quando se tenta fazer um exercício de redução de dimensionalidade, de fato tem poucas variáveis relevantes, ou seja, tem muito ruído, apesar de terem significâncias reportadas por diversos estudos ao longo do tempo. Vários estudiosos têm apontado de que, dentre essa família grande de indicadores, na verdade, se tem poucos componentes principais que, de fato, são informativos. Então, com base nessa motivação, a contribuição teórica desse artigo é mapear o equivalente ao Factor Zoo, só que para indicadores de análise técnica, que são usados para fazer essa tarefa de prever a direção ou o preço do ativo no futuro. Então, o resultado que a gente achou foram 51 variáveis que foram usadas pela literatura recente para essa tarefa, e outros 74 indicadores que têm sido usados por profissionais de mercado. Então, com base nisso, a gente fez um exercício de feature selection, ou seja, com base nessa tabela grande de 125 colunas, que é a somatória desses dois lados, o lado da literatura e o lado do mercado. Essas 125 colunas a gente aplicou métodos de feature selection para escolher, de fato, qual que é o subconjunto de colunas mais informativas. Então, o texto lá do Harvard tinha mais de 300 fatores, mas vários deles não... o estudo empírico desses autores mostrou que várias dessas colunas, na verdade, não traziam ganhos significativos para a performance dos modelos. Então, esse de baixo, o Kozak e colaboradores, similarmente, eles testaram 130 fatores e suas interações não lineares, e a conclusão foi semelhante, de que existe um número reduzido de componentes principais que capturam quase toda a informação, ou seja, tem uma grande quantidade de ruídos ali. E isso dentro da cultura popular de computação, esse resuminho aí, o pessoal diz garbage in, garbage out. Então, ou seja, se você tem um dado de baixa qualidade sendo fornecido, o resultado vai ser proporcionalmente ruim. Isso conecta diretamente com a ideia do dilema viés-variância. Então, mais alguns marcos teóricos aqui, então, vários outros estudos, independentemente, chegando nesse resultado, nessa constatação de que existem muitos fatores que, na verdade, não têm um poder explicativo alto, isso motiva o uso de técnicas de reduzir esse conjunto de variáveis.
Então, sumarizando a contribuição 1, a gente tem essa tabela, que não fica tão legal de visualizar assim, né, mas, na verdade, isso ilustra o tamanho do zoológico. Né? Então, o Factor Zoo está sumarizado nessas duas tabelas. O lado esquerdo aqui é o lado da literatura, então, né, são estudos, são pesquisas científicas encontradas em revistas de alto impacto, né, entre 1999 e 2018, e aqui sumarizando as 51 colunas, né, que o lado da literatura tem usado. E no lado direito, as demais 74 colunas usadas por profissionais de mercado. A gente botou algumas fontes, algumas agências de investimento que fazem, né, consultoria nessa parte de análise técnica, então essas colunas são as 74 variáveis usadas pelo lado do mercado. Então, partindo agora para o método, aqui motivando bem rapidamente o que é uma rede neural, né? Assim, por mais que se mistifique um pouco isso, talvez, né? Principalmente do paradigma de Deep Learning, mas o bloco constituinte de um sistema de Deep Learning é uma rede neural. E uma rede neural nada mais é do que um modelo linear aplicado, né, com uma função de ativação, né, que é onde se introduz não linearidade. Então, assim, se você vê em termos de notação, regressão logística, né, que é o classificador mais simples, talvez, né, que você possa imaginar, ele é um modelo linear, com uma função de ativação sigmoide. E uma rede neural profunda, na verdade, não passa disso, né, é uma função linear que passa por entortadas, né, de funções de ativação, o número arbitrário de vezes, né, que é o número de camadas ocultas. Então, a estrutura é a mesma, no fundo, né, então, uma regressão logística não deixa de ser uma rede neural, né, se pensar numa definição mais ampla. Então, uma rede neural rasa, né, de uma camada oculta, é um aproximador universal do espaço de funções reais contínuas, né, isso é formalizado no teorema do C-Bacon, né, de teorema da aproximação universal, só que empilhando mais camadas ocultas, a gente consegue ter uma hierarquização do conhecimento. Então, determinar padrões de padrões. Então, a ideia é de que padrões mais complexos, na verdade, são compostos de padrões mais simples. Então, né, a ideia da estrutura profunda de uma rede permite oferir esse tipo de padrão. Então, a gente aplicou a regularização dropout, que é basicamente, novamente, a ideia do dilema vezes variância, né? Então, forçar com que a rede não fique em cima de um caminho que tenha dado uma performance desejável, né? Em vez disso, zerar aleatoriamente alguns neurônios para forçar a máquina a pensar outros caminhos, né? A ideia do exploitation versus exploration, que é visto bastante em aprendizagem de reforço, por exemplo. Então, a ideia é que a cada iteração, né, de treinar essa rede, com probabilidade de P, né, um neurônio vai ser desativado. Né? Esse P seria um hiperparâmetro desse treinamento. Então, algumas aplicações do dropout dentro de finanças, né, uma técnica bastante usada no contexto de redes neurais, machine learning, mas em finanças também, né, a gente consegue ver aí alguns trabalhos aplicando essa técnica. Então, ilustrando, seria algo assim, né? Então, o lado da esquerda seria uma rede densa, né? E aplicando o dropout, um número, uma proporção P de neurônios, espere-se, né, para cada camada, que uma proporção P de neurônios seja desativada justamente para forçar a máquina a considerar um espectro mais amplo de caminhos para se cumprir a tarefa. Então, partindo para a análise empírica, os dados foram coletados de 7 mercados, né, então Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China, Japão e Brasil. Para a parte de feature select, a gente usou 3 métodos, né, SFFS, né, que é o Sequential Wrapper. Então, são 3 clãs principais, né, de feature selection, né, tem o métodos de filtro, né, filter, métodos de wrapper, que eu não sei como é que será a tradução, e métodos embedded, embutidos, né. Então, a gente não usou nenhum método de filtro, né, porque tem um artigo, né, que a gente basou nesse artigo, né, que diz que métodos de filtro têm uma performance inferior em relação às outras 2 famílias, né, por isso que não considerou nenhum. Então, dos métodos de wrapper, a gente considera um que é sequencial, que é esse SFFS, e outro que é heurístico, que é o seleção por torneios. E para o método embedded, né, embutido, a gente usou o estimador laço, né, que é uma regressão com penalização L1, né, de norma L1, bastante usando em econometria também para fazer feature selection. E a gente dividiu basicamente em 2 conjuntos, né, um conjunto de dados para fazer feature selection e outro conjunto de dados para fitar as redes neurais profundas, né, uma separação sem interseção, uma partição. E para cada uma das 2 partições, mais 2 partições do treino e teste, né,
conforme usual em Machine Learning. Então, no fundo, a gente dividiu o dado em 4 pedaços. Fez Feature Selection nos 2 primeiros e aplicou o resultado do Feature Selection, né, ou seja, as colunas refinadas pelos métodos, para fazer o teste nas redes neurais profundas. A avaliação de performance, conforme usual, os indicadores padrão, né? Então, acurácia, precisão, recall e F1 score. Então, primeiramente, sobre a contribuição 2 do artigo, né, que é a questão do valor, né, da importância relativa de cada coluna, a gente consegue ver, né, com esse diagrama, que não foi uniforme, né? Ou seja, essa linha vermelha representa a média, né? A gente consegue ver que existem colunas que foram escolhidas com uma frequência maior e outras colunas que foram escolhidas com uma frequência menor, escolhidas pelos métodos de Feature Selection. Ou seja, aplicando os métodos de Feature Selection, a gente consegue ver que algumas colunas, né, foram interpretadas, foram identificadas como tendo um poder explicativo maior. Isso somando os 2 lados do Factor Zoo, né, tanto literatura quanto mercado. Então, se a gente se ater só à literatura, a gente consegue ver o mesmo padrão. São menos colunas, né, que são as 51 lá, identificadas pela literatura, mas mesmo assim a gente consegue ver essa não uniformidade, né? Algumas colunas, né, se mostrando ser mais informativas e outras colunas se mostrando ser menos informativas. Então, isso por si só já é uma contribuição. A própria tabela, né, a compilação da tabela dos factors dos 2 lados já é uma contribuição teórica, e aqui é para ilustrar de fato que as colunas não são iguais na média, né? Então, existem colunas que os métodos identificam como sendo mais informativas do que outras. Sobre o resultado das predições, a gente testou para 7 mercados, né? No slide aqui eu vou ilustrar só com o SP500, né? Mas se você quiser ver dos demais 6 mercados, pode ir no artigo, né? O artigo é publicado na revista Machine Learning with Applications, é um artigo acesso aberto, né? Então você pode acessar lá, né? Baixar livremente. Então, né, no total, né, somando os 7 mercados, a gente teve 336 cenários, né, combinações de hiperparâmetros, né? Desses 366, 40 previram só uma classe, ou seja, ou previram que só o ativo só ia subir ou que só ia descer. E o principal resultado, né, em relação à parte, né, de classificação é que a gente identificou a emergência de um atrator estranho. Então, além do valor de 50% na acurácia fora da amostra, o que é um resultado intuitivo e fácil de entender, alinhado com a literatura de finanças, pelo fato de ilustrar, de fato, a hipótese do mercado eficiente, então 50% é um valor, né, esperado e fácil de interpretar. Só que um segundo atrator que converge para 65% de acurácia fora da amostra foi identificado. Então, a acurácia fora da amostra convergiu sistematicamente para esses 2 valores, né, tanto 50% quanto 65%. Então, né, para todos os mercados, alguma combinação de hiperparâmetros conseguiu dar nesse 65%. Isso foi sistemático para todos os 7 mercados analisados. Então, aqui eu só vou ilustrar porque a tabela ficou grande, né? No artigo você pode ver com todas as combinações, mas basicamente foram 48 combinações por mercado. Aqui eu só estou trazendo alguns, né, para facilitar a visualização. Então, nesse caso é o índice SP100 dos Estados Unidos, aqui separado por literatura, né, ou seja, usando as colunas só da literatura e usando todas as colunas, literatura mais mercado. Aí são 4 métodos de feature select, né, 3 mais o caso sem feature selection, né, que são todas as colunas. Então, né, e a gente testou arquiteturas de rede neural profunda com 3, 5 e 7 camadas ocultas e um valor fixo de dropout 0,3 ou 0, né, que é o caso sem dropout. Então, aqui na direita tem as 4 colunas de métrica de avaliação, e visualmente fica mais fácil ver assim, né? Então, aqui é a sumarização de todos os casos, a gente consegue ver, de fato, a separação, né, dos 2 atratores. Então, aqui está ordenado por ordem decrescente, de acurácia fora da amostra. Então, a gente consegue ver que esses casos de cima tem lá 64,5%, né? Então, é um cluster que converge para 65%. E os demais, né, em média 50%, um pouco mais, talvez, mas, né, a gente consegue ver claramente ali 2 regimes, né? Uma galera convergindo para 65% e uma galera convergindo para 50%. Isso usando as colunas da literatura, ou seja, né, usando as variáveis que a literatura tem usado, a gente chega nesse padrão. Incorporando as outras colunas que os profissionais de mercado têm usado, e vendo esse mesmo diagrama, a gente consegue ver que uma proporção muito maior de modelos convergem para o atrator de 65%. Esse é um padrão também, né, que ocorreu para todos os 7 mercados. Nesse caso, os Estados Unidos, né,
todos os casos convergindo para o atrator de 65%. Então, aqui uma tabela sumarizando, né, para cada um dos 7 mercados, os respectivos índices que a gente adotou, as empresas que compõem esses índices, a gente consegue ver claramente esses dois atratores, né, na prática. Aqui a separação não tá mutuamente excludente, mas a soma sempre é 28, né? Então, não teve nenhum modelo, né, de nenhuma dessas combinações, a acurácia ficou entre 55% e 60%. Ou seja, ou ficou menor ou igual a 55%, ou ficou maior ou igual a 60%, né, com convergências para 50% e 65%, respectivamente. Então, aqui fica claro o efeito de se usar colunas, né, de se usar indicadores que os profissionais de mercado têm usado. Então, a gente consegue ver aqui nessa coluna aqui do centro, né, que usando só as colunas da literatura, a gente tem uma proporção muito maior de convergência para o atrator de 50%, que é a eficiência de mercado. Incorporando as 77, as 74 colunas do lado do mercado, a gente consegue ver uma propensão muito maior de modelos que convergem para o segundo atrator, que dá uma acurácia fora da amostra maior. Mas pergunta que você talvez tenha dá para ganhar dinheiro com isso? Por que eu ainda estou apresentando isso, né, no YouTube, sendo que eu não sou um bilionário? Então, vamos para a terceira a terceira contribuição aqui, que é em relação à lucratividade das estratégias, considerando o custo de transação. Então, né, primeiro sobre o segundo atrator, né, então isso o artigo não se exauriu em relação a esse debate, né? Então é muito bem-vindo aí que pesquisadores futuros repliquem esse exercício para verificar a consistência temporal desse segundo atrator. Então, algumas hipóteses, né? Então, pensar talvez um comportamento de follow-up que a máquina possa ter pegado, né? Isso pode ter relação com uma estratégia chamada momentum, né? Que é bastante usada aí por alguns traders, né, com suas respectivas referências aí, né, para referência adicional, e talvez pensando na questão de regime switch no nível sistêmico, né, no nível de sistema financeiro mesmo, né, então talvez um choque exógeno possa puxar para o atrator menos lucrativo, então isso deixamos aberto ao debate e pesquisas futuras. Então, se a gente incorporar, né, por que eu ainda não virei bilionário com isso, né, apesar de ter chegado nesse atrator, né, acima de 50%. Então, pensar em termos de lucratividade, né, a gente comparou com a estratégia básica de buy and hold, né, que dentro de um espectro de várias empresas, você pode pensar em termos de uma carteira 1 sobre N, né, uma carteira uniforme 1 sobre N, que você segura durante o período todo, né, que a gente fez o teste. E isso também conectando lá com aquela hipótese de relação com estratégia de momentum, né? Esse tipo de estratégia tende a ter um turnover alto, né? Turnover é a métrica de custo de transação, né? Então, esse tipo de estratégia, às vezes, né, se você tem um evento de crise ou de recessão, né, isso pode te acarretar em grandes perdas. E, de fato, a gente identificou esse padrão nas estratégias que o modelo retornou para a gente. Então, em média, a gente não conseguiu superar o buy and hold. Para alguns casos, a gente conseguiu ganhos, só que em escala pequena, comparados às perdas. Né? Então, ou seja, na média, a gente não superou o buy and hold, a gente teve pequenos ganhos e algumas perdas muito grandes. Né? Então, a perda foi proporcionalmente muito maior do que o ganho que a gente conseguiu oferir com alguns casos das estratégias consideradas. Então, aqui, de novo, uma sumarização, só com o caso do laço, para ficar fácil no slide, né? A referência completa tem lá no artigo, você pode consultar. Então, as colunas aqui da direita mostram, respectivamente, a lucratividade daquela estratégia. Então, caso os sinais de compra e de venda que o modelo retornou fossem acatados a rigor, quanto que seria o saldo ao final do período de teste? Então, a gente consegue ver vários sinais negativos ali, ou seja, fazendo o que a máquina sugeriu, a gente perderia dinheiro. Então, a antepenúltima coluna aqui pela direita ilustra o número de operações que foram feitas, né? Então, tem alguns casos que a operação ou foi 1, ou seja, comprou e segurou, ou que foi 0, né? Que a pessoa não operou naquele período. Então, essas duas últimas colunas, né? O custo de transação 0 aqui seria qual que seria o custo de transação limite para ganhar algum dinheiro? Ou seja, né, para cada operação, qual que é o valor máximo que eu poderia desembolsar para conseguir ter algum ganho nesse fluxo de caixa aqui da coluna de lucratividade. Então, é de se esperar que alguns são negativos, né, porque a estratégia em si já deu um saldo negativo, então
para o custo de transação conseguir zerar essa operação, eu teria que ganhar dinheiro na hora de operar, né? O que não acontece na prática, naturalmente. E essa coluna da direita é a mesma coisa, só que ilustra o limiar, né? O custo de transação máximo para que a estratégia tenha superado o buy and hold, que está ilustrado aqui embaixo, né? Então, o buy and hold, né, nessa amostra aqui deu $31, no caso. Então, a estratégia aqui do laço, aqui no meio deu 79,84. Só que tem um custo de transação. Então, qual o custo de transação máximo para que eu tenha ganhado algum dinheiro acima do buy and hold, né? Então, no máximo, nesse caso, 54 centavos de dólar, né? Um pouco a mais que isso, o custo de transação já abateria o ganho em relação ao buy and hold. Então, a gente fez essa análise também para cada um dos 7 mercados, os resultados completos estão no artigo. Então, indo para aqui para as conclusões e considerações finais. Então, as principais conclusões em relação à contribuição do Factor Zoo, né? A gente conseguiu identificar que as colunas que os profissionais de mercado têm usado conseguiram uma proporção maior de performance fora da amostra que converge para o segundo atrator, de 65%. Os indicadores não foram uniformemente selecionados, ou seja, né, a gente conseguiu identificar que algumas colunas são potencialmente mais informativas e trazem um resultado melhor em relação a outras. E os 2 atratores, né, então, além dos 50%, que é de se esperar pela hipótese de mercado eficiente, a gente conseguiu, né, ao longo desses 7 mercados, uma consistência, né, em convergir para esse segundo atrator de 65% de acurácia. E a lucratividade geral não superou o buy and hold, né, que isso é uma implicação empírica já para quem está interessado em fazer trading de fato. Então, apesar de a gente ter conseguido uma acurácia fora da amostra maior do que a eficiência de mercado, e botando na prática ainda, a gente não conseguiu, né, nesse artigo, encontrar, né, estratégias que conseguissem superar o buy and hold. Então, algumas recomendações para estudos futuros, né? Então, o protocolar de você testar para mais mercados, mais modelos de machine learning, refinar a busca de hiperparâmetros, né? Refinar a questão da função de ativação, dropout, arquitetura de rede, então tudo isso, né, dá para fazer extensões. Testar também a abordagem dinâmica, talvez, então usar janelas móveis, né, pensar em outros mecanismos de backtest, né, então mais pessoal do trading, né, então adaptar esses resultados, né, para o que se faz geralmente, né, na hora de operar, de fato, né, e também testar essa consistência temporal do segundo atrator, né, então, né, por mais que a gente tenha feito, né, vários mecanismos no sentido de garantir uma generalidade maior para esse resultado, né? Sempre são bem-vindos aí replicações e extensões justamente para atestar se de fato esse segundo atrator é algo consistente ao longo do tempo e ao longo dos diversos ativos, né? Você pode pensar em derivativos, né, commodities ou criptomoedas, que seja. Então, com isso eu encerro. Muito obrigado a todos. Fica o convite aqui para você se inscrever no nosso canal do YouTube, acompanhar o trabalho do nosso grupo pelo site, pelo blog no GitHub. E é isso, né? Saudações a todos. Até a próxima.